Foram 23 anos de PSB. Houve um desentendimento, algum desagrado para você fazer a mudança ou é uma estratégia política você migrar para o PSD? Qual a sua avaliação até aqui da atual gestão do prefeito Valderico Júnior? Por que quer retornar ao Parlamento Federal? Teria uma reunião com o Augusto, com o André. Vem aí uma possibilidade de dobradinha com a pré-candidata a deputada estadual Andréa Castro? Fala, meu povo! A OZ TV hoje tem a honra de entrevistar Bebeto Galvão. Uma pesquisa rápida sobre Bebeto traz que ele foi deputado federal em 2011 e 2019. Bebeto também já foi vice-prefeito na cidade de Ilhéus. E agora está aí pré-candidato a deputado federal. Quer voltar ao parlamento. Tudo bem, Bebeto? Tudo bem, tudo Primeiro, bem. Seja bem-vindo aqui, Eu tá? te agradeço, a nossa Zé. casa. Agradeço a você enormemente, o ZTV, este momento importante aqui de conversa com você, com seus ouvintes, com os que nos acompanham no dia de hoje. Uma alegria enorme estar com você. Maravilha. Me diz uma coisa, pergunta simples para você. Por que quer retornar ao Parlamento Federal? Duas razões eu analisei. A primeira, de que há uma orfandade na representação política da nossa região. Nós temos uma região com mais de 2 milhões de habitantes, um território enorme, com vocação econômica, social, com vocação das mais importantes na área do turismo, da agricultura, mas nós não temos uma representação com identidade formada no nosso território. Este é uma primeira observação que nós analisamos. E por que, Bebeto, você analisa? Quando há um tema nacional para ser a nossa voz elevada a um plano nacional, para discutir com os governos federais, com o governo estadual, nós temos que buscar um terceiro que não tem uma identidade, uma proximidade, por pertencimento, não tem relação direta com esta região e às vezes leva o assunto pela metade, sem conhecer profundamente as raízes, as dificuldades e a complexidade dos temas que envolvem a nação grapiúna. Se você tem 40% concentrado na região metropolitana e 60% para distribuir nos 27 territórios, sobra pouco para esses investimentos. Daí porque a nossa compreensão é que este erro histórico que vem sendo mantido, não pelo governo atual, não por Wagner e não por Rui, mas por governos anteriores, que privilegiava o centro em detrimento da periferia, como eles assim caracterizavam. O que é que eles chamavam de periferia? As nossas regiões. E o centro para eles era o centro urbano de Salvador, era a região metropolitana. E ao fazer isso, eles relegaram o processo de distribuição espacial dos investimentos de modo a produzir um equilíbrio na distribuição, um equilíbrio no desenvolvimento do extenso território baiano. Quando você analisa estas condições, você imediatamente entende a necessidade de ter uma representação capaz de vocalizar os temas econômicos, sociais da nossa região para ajudar na distribuição desses investimentos e ter, portanto, um desenvolvimento mais equilibrado. Levanto sempre a minha voz, considerando alguns elementos, de que a Bahia não pode ter um processo de desenvolvimento que seja homogêneo. Por que não, Bebeto? Porque os nossos territórios, eles têm distintas condições. Você pega o semiárido da Bahia, que corresponde a 2/3 do território da Bahia, a vocação econômica é uma. Quando você vai ao polo de fruticultura da Bahia no norte, a vocação é outra. Nós temos temas que são fundamentais. A nossa região experimentou o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico com a economia rural, a cacauicultura. Depois associou-se, no caso de Ilhéus e Itabuna, a um processo da indústria de transformação, comércio e turismo. E nós temos um terceiro ciclo de desenvolvimento que é fundamental à estratégia econômica desta região e das cidades dessa região, sobretudo das duas macrocidades da região, Itabuna e Ilhéus, que eu diria a você que é o Porto Sul, que vive um dilema em função da guerra que se acentua, sobretudo nos países ali da Europa, e os dois principais detentores do ativo da BAMI, que é o Cazaquistão e a Rússia, levaram ao impedimento de uma agenda de investimento mais efetiva. Teve-se um problema econômico para esse investimento, você teve um desequilíbrio econômico-financeiro desse ativo, o que resultou na interrupção, portanto, desta importante obra
transformando Ilhéus e Itabuna num polo logístico de toda a Bahia. Bebeto, eu quero falar agora de partido. Foram 23 anos de PSB. Houve um desentendimento, algum desagrado para você fazer a mudança ou é uma estratégia política você migrar para o PSD? Partido, se fosse bom, seria inteiro. O nome por si só diz é partido. Certo, boa. Mas você sabe, e a região toda sabe, eu não sou nem aventureiro partidário e muito menos um aventureiro eleitoral. Eu sou um homem com convicções firmes, decididas, e não tomo nenhuma decisão ao sabor de uma onda. Tá. Eu, com 23 anos no PSB, fiz um enorme esforço. Ajudei a interiorizar o partido, eleger prefeitos, eleger vereadores, vice-prefeitos, ajudei na eleição de deputados estaduais, e tudo isso em nome da consolidação de um partido que desejava eu que esse partido crescesse, se colocasse alternativamente como uma condição de poder para disputar a eleição de governador, de vice-governador, de prefeitos de cidades importantes. Nesse sentido, eu compreendi que todo o esforço que eu fiz, inclusive abdicando em 2018 da minha reeleição a deputado federal, porque houve ali a retirada da lídice, da chapa majoritária, e a indicação de coronel para substituí-la, nacionalmente havia uma inclinação do partido de colocá-la como uma candidata ao Senado avulso. E a lei alberga essa possibilidade, você ter um candidato avulso. Isso geraria dificuldades na relação com a chapa majoritária composta pelo governador, pelo vice e pelos outros 2 candidatos ao Senado. Isso gerou um estranhamento, poderia haver uma fragmentação da nossa base e era necessário, então, ter gestos para construir a unidade. O ex-governador Wagner e o ex-governador Rui Costa incidiram sobre o partido para evitar uma candidatura avulsa, que a direção nacional desejava isso, até porque Lídice liderava as pesquisas. Não foi possível fazer isso, o movimento então foi de substituí-la por coronel. E aí gerou-se esta crise interna. Eu entrei a chamado de Wagner para me colocar nessa condição, porque primeiro foi chamada Lídice para ser suplente, ela não topou, e eles então me convidaram, na medida em que a vaga estaria destinada ao PSB. Foram 4 meses de debate. Me recordo. Porque eu sou um sujeito coletivo, não sou personalista, tive que ouvir os meus pares, prefeitos, vice-prefeitos, e ao término desse processo, nós assumimos a indicação para ajudar na consolidação da unidade interna. Agora, na decisão de recolocar a minha candidatura, primeiro por uma necessidade do partido nacionalmente, para superar a cláusula de desempenho, e segundo, por um chamado de diversos amigos e lideranças, eu coloquei para o partido que o faria desde que o PSB me desse absoluta prioridade, porque não é possível, com a trajetória que eu tenho, com a priorização que eu fiz ao partido, inclusive com minha própria condição de abrir mão do mandato, ficar na suplência de Wagner, eu esperava o gesto também de ter a prioridade máxima para retornar ao debate eleitoral, mas retornar, sobretudo, com uma pré-candidatura muito consolidada, como ela está, para ganhar a eleição. Não foi isso que aconteceu. A instabilidade na formação da chapa proporcional, a indefinição interna, levou-me a tomar uma decisão. Porque essa fase da minha vida não dá para ficar entregando o destino da minha vida a quem não quer construir coletivamente. O deputado Raimundo da Pesca, mais o ex-prefeito de Serrinha, o companheiro Adriano, e fizemos um acerto de para onde um fosse, os outros iriam. E tinham 2 partidos alternativamente para pensar. O Podemos, onde estava Raimundo da Pesca, Adriano não estava filiado e eu filiado ao PSB. Os movimentos não foram possíveis. Conversei também com o MDB, conversei com o PDT, com o Rui, nos chamou em Brasília, conversei com o Rui, mas nenhum desses partidos foi possível. E Otto, então, nos convidou, tive uma longa conversa com o Otto, fizemos uma análise. É o partido hoje com maior capilaridade na Bahia, é o partido que está presente nos 416 municípios, com centenas de prefeitos, é o partido com centenas de vereadores, de vice-prefeitos, com deputados estaduais, com deputados federais, é o partido âncora da aliança com o governo da Bahia, com o PT na Bahia. E está em Itabuna, teria uma reunião com o Augusto, com o André.
Vem aí uma possibilidade de dobradinha com a pré-candidata a deputada estadual Andréa Castro? Eu tenho a alegria de ter contribuído aqui para a cidade com algumas emendas. Uma delas, inclusive, é visível, que é a passarela do Jegue, né, que é a emenda minha, inclusive Carlito do Sarinha, meu amigo à época. Saudoso Carlito. O saudoso Carlito do Sarinha. Foi vereador 5 vezes. 5 vezes mandato, meu querido, de boas memórias que eu tenho, enfim. E, obviamente, nesta quadra em que a Andréa coloca-se como candidata a deputada estadual do nosso partido, a estadual, e eu, deputado federal, pré-candidato a deputado do meu partido também, a federal, nós já temos, independente de estar publicizado, nós temos caminhadas que estão convergindo. Em Ilhéus está convergindo, em Itabuna alguns apoiadores também convergindo com o nome de Andréa, e é natural, eu conversei com alguns, que nós tenhamos que sentar para analisar a forma de caminhar. Obviamente que ele tem a prioridade e é respeitoso da nossa parte, de quem era a prioridade da candidatura dele à federal, mas uma cidade como Itabuna. A minha relação de pertencimento com essa região, a minha identidade com a cidade, inexoravelmente nós teremos que sentar para construir, e vamos construir porque nós somos partidários e construímos a força e a unidade do partido para a vitória total na eleição de 2026, em outubro de 2026. Para a gente finalizar esse bate-papo bacana, não posso deixar de lhe fazer uma pergunta. Você que foi deputado 2 vezes, vice-prefeito da cidade de Ilhéus, vereador de cidade de Ilhéus. Vereador, ou seja, conhece Ilhéus como poucos. Qual a sua avaliação até aqui da atual gestão do prefeito Valderico Júnior? Olha, eu diria a você que é uma gestão marcada pela improvisação. Os temas fundamentais da vida dos ilhéenses não estão sendo tratados devidamente. Você analisa a educação, a rede, com diversos problemas. Aulas ainda que não foram retomadas. Os professores estão paralisados por ausência de uma negociação efetiva na cidade de Ilhéus ontem. Você tem, além disso, a saúde com problemas graves. Você olha a cidade com a topografia como é de Ilhéus, em que você tem altos e morros, as áreas degradadas, muito dificuldade para retomar chuvas agora, destruiu parte da cidade, buracos em toda a cidade. E as áreas periféricas da cidade com muita dificuldade, com muitas dificuldades. Eu não fiz uma crítica ao prefeito, porque eu sou de uma escola que eu prefiro analisar o desdobramento da gestão. E tem um tempo, a política tem um tempo, né? E, como você me perguntou, eu sou obrigado a responder pelo que eu vejo, que eu sinto nas ruas e que o povo nos diz, nos procura. Então tem problemas de toda a ordem, na infraestrutura urbana, na saúde, problemas na educação, há problemas eu diria a você, de falta de planejamento, que é o mais importante. Por exemplo, Ilhéus não pode conviver sem um plano diretor, em que você restabeleça o zoneamento da cidade, as áreas de interesse econômico, as áreas de interesse sociais da cidade, que você restabeleça as áreas ambientais da cidade. Cidade com ativo ambiental que tem Ilhéus não pode viver disso. Que possa conversar Ilhéus e Itabuna sobre um plano diretor comum, de modo que essa interseção das duas cidades definam, né, o uso e ocupação do solo de modo articulado entre as duas cidades. Nós precisamos restabelecer um debate sobre a conurbação, porque são duas cidades. Se nós não podemos fazer zona metropolitana, temos que pensar na conurbação entre Ilhéus e Itabuna para ganhar escala como uma cidade só nas compras governamentais, na diminuição do custo de operação das máquinas, da máquina pública. Ou seja, eu penso que falta um pouco de liderança política, de planejamento, né? E o que é que eu posso dizer? Tem que ser menos mídia, menos midiático e mais efetividade, é o que precisa Ilhéus. Muito obrigado, meu amigo. Que bom te conhecendo hoje aqui, e uma grata entrevista, não tenho dúvida, com a história que você tem, história muito bonita na política. Olha só, ela é ascendente, né? Vereador, vice-prefeito, deputado e agora trilhando novamente esse retorno. Então, boa sorte na sua caminhada. Obrigado, e mais sucesso aí no seu trabalho. Foi muito bonita a sua história. Eu que agradeço a você, Zé, e a todos que nos acompanham, assim, os ouvintes. Estou sempre à sua disposição. Espero voltar. Voltará. Voltar para dar uma entrevista a você na emissora. Voltará. Enfim.
mais efetivamente. Vamos bater um papo ao Pode vivo contar comigo. na Morena FM. Abraço, que Deus abençoe a todos. Maravilha.